A avó enigmática desaparecida por 30 anos volta e seu neto revela segredo aterrador. A pequena cidade de São Roque sempre teve sua rotina pacata, um lugar onde os segredos estavam enterrados sob as folhas secas e os sussurros do vento. Mas tudo isso mudou quando Dona Hilda, a avó que desaparecera há 30 anos, reapareceu como um fantasma do passado. A primeira coisa que Pedro notou ao vê-la foi o olhar distante, como se por detrás da face enrugada houvesse um universo de histórias não contadas. Ele sentia um misto de alegria e medo. Afinal, a mulher que ele tinha idealizado na infância agora estava ali, a poucos passos, mas ainda envolta em mistério. No dia em que ela chegou, uma tempestade concordou em fazer companhia ao tumulto de emoções de Pedro. Raindrops despencavam do céu, batendo nas janelas, como se tentassem avisá-lo de algo. Ao sair de casa, encontrou a avó em um vestido que parecia ter sido escolhido em um tempo esquecido. As cores vibrantes contrastavam com o cinza do dia, mas o que realmente chamou sua atenção era o jeito dela de olhar para o chão, como se estivesse à procura de algo perdido. Você não sabe o que aconteceu com a sua avó, não é? Sussurrou uma vizinha. Um ar de escândalo que fez o coração de Pedro disparar. O retorno de Dona Hilda trouxe à superfície uma onda de sussurros e olhares curiosos. Seria ela mesma? O que teria acontecido? Pedro começou a investigar seus passos e logo se deparou com um antigo diário que, imagina, pertencia a ela. Cada página parecia gritar segredos do passado, nomes cruzados, datas inquietantes, referências a eventos que Pedro nunca ouviu comentar nas rodas de conversa da cidade. O diário não só revelava mistérios, mas também indícios de que, de alguma forma, ela estava em perigo novamente. Pedro percebeu que a presença da avó estava ligada a um acontecimento sinistro no bairro. Estranhos barulhos à noite, sombras se movendo onde não deveriam. Os moradores murmuravam sobre desaparecimentos, segredos enterrados e assombrações que vagavam pela cidade. A cada parágrafo que lia, o nó na garganta se tornava mais apertado. Como podia proteger alguém que parecia estar tão envolta na escuridão? Ele lembrava das histórias de infância que ela contava, de como algumas coisas eram melhores não serem ditas. Agora a lição estava se materializando. Um eco familiar pôde ser ouvido naquela noite chuvosa, enquanto ele revisava as anotações. Era a própria voz de Dona Hilda o chamando para a escuridão que ele sempre quis evitar. Afundado em questionamentos, a única certeza que tinha era que o tempo da revelação estava se aproximando. Até onde ele estaria disposto a ir para proteger aqueles que ama? Essa pergunta o assombrava. E naquela noite, com os trovões rugindo como uma orquestra dramática, Pedro segurava o diário com força. O cheiro da chuva misturava-se ao ar denso de segredos. Os batimentos do seu coração reverberavam na quietude da cidade enquanto ele decidia o que fazer a seguir, sabendo que a verdade que buscava poderia ser mais aterrorizante do que imaginava. Ele estava prestes a cruzar a linha entre o conforto da ignorância
e a dor do conhecimento. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda diferença. Vamos interagir. Enquanto os trovões rugiam, a tensão na casa de Pedro se tornava insuportável. Com o diário nas mãos, ele podia sentir o peso da história nas páginas amareladas. Ele estava prestes a mergulhar mais fundo na verdade, mas algo repentino o interrompeu. Um barulho alto, como um grito sufocado, ecoou pela casa. Foi tão inesperado que Pedro quase deixou o diário cair. Ele olhou pela janela, mas a tempestade parecia tampar qualquer outra coisa além da chuva e dos relâmpagos. O coração disparado, ele caminhou até o corredor. O som vinha de dentro do banheiro. A porta estava entreaberta, a luz piscando. Pedro hesitou, mas a curiosidade e o medo o empurraram adiante. Quando se aproximou, ele viu Dona Hilda diante do espelho. A expressão dela era uma mistura de pavor e determinação. "Pedro, você precisa ouvir!" ela gritou, a voz tremendo. Mas quando ela se virou, o rosto apresentava um olhar que ele nunca tinha visto nela antes. Era como se um peso imenso a tivesse consumido. Antes que ele pudesse perguntar o que estava acontecendo, a parede atrás dela se estremeceu com força, como se uma explosão tivesse ocorrido. O espelho se quebrou em 1000 pedaços, refletindo fragmentos de uma realidade distorcida. Pedro saltou para trás, mas logo percebeu que Dona Hilda não estava sozinha. No meio das sombras surgidas, uma figura conhecida se mostrava, e seu coração parou. Era Lucas, o melhor amigo de Pedro, que desapareceu misteriosamente 5 anos atrás. Ele não parecia o mesmo. Seu olhar estava vazio, pálido como o próprio fantasma da avó. "O que você fez, Hilda?" ele murmurou, a voz gélida, enquanto avançava para Pedro. Dona Hilda imediatamente se colocou à frente, como se estivesse defendendo o neto. Mas a reação dela era estranha, como se houvesse mais entre eles. "Você não pode deixá-la entrar. Ele não é quem você pensa que é", gritou Hilda, enquanto suas mãos tremiam. Pedro estava confuso, tentando entender. O que está acontecendo? E uma onda de energia quase visível atravessou o ar. No segundo seguinte, o ambiente ficou gelado e um sussurro veio do fundo do banheiro. "Você não deveria estar aqui." Era uma voz, mas não de Lucas. Pedro recuou ainda mais. Hilda, agora mais do que nunca, parecia uma guardiã entre mundos, pressionando os olhos entre os 2 homens, como se soubesse segredos aterradores. "Se você o deixar entrar, Pedro, o que perde nunca mais vai voltar." As palavras dela ficaram grudadas em sua mente como um eco. Ele olhou de novo para Lucas, que agora estava mais próximo,
E o que havia no olhar dele era algo que Pedro nunca poderia entender. A tempestade lá fora atingia seu clímax, relâmpagos iluminando a sala, enquanto pedaços de espelho caíam como chuva sobre um chão queimado. Sem saber o que fazer entre o amor por sua avó e a amizade que sempre teve por Lucas. E é assim que ele ficou parado, preso entre o passado e o presente, consciente de que algo maior estava à espreita. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas a cada palavra que Dona Hilda se preparava para dizer, uma tempestade ainda mais sombria se alastrava no horizonte. O que fazer agora? Pedro estava parado, quase sem respirar, entre a figura perdida de Lucas e a determinação frenética de Dona Hilda. O caos da tempestade lá fora se refletia dentro dele. Ele precisava de respostas, mas a verdade parecia esquiva, como se dançasse nas sombras. Pedro, deixe-me falar com ele. A voz de Dona Hilda soou quase implorativa, mas a urgência agora pulsava na expressão de Lucas. Ele não era mais o amigo que Pedro se lembrava, e essa transformação deixava um gosto amargo na boca. O olhar vazio de Lucas atravessava o coração de Pedro como uma lâmina gélida. Você não entende, Pedro. Você precisa ver a verdade. Mas o que era a verdade? O que significava aquela conexão entre eles? Ele olhou de um para o outro, sentindo o peso da escolha. Cada segundo parecia se arrastar enquanto o relógio na sala parecia contar os batimentos de seu coração frenético. Então, de repente, tudo mudou. Um estalo ensurdecedor cortou o ar. A luz piscou e, num piscar de olhos, o reflexo no espelho não era mais a Dona Hilda familiar. Ao se reconstruir, a imagem revelou uma figura sinistra. Uma mulher mais jovem, com cabelos escuros como a noite, e uma expressão que incendiava o ambiente com um olhar profundo e penetrante. Era como se uma máscara tivesse caído, revelando uma essência sombria. Pedro mal teve tempo para processar a mudança. Não, não pode ser você. Ele sentiu o chão sob seus pés tremer. A mulher sorriu, um sorriso gelado que não pertencia a Dona Hilda. Surpresa, surpresa, meu querido. Sua voz era suave como a seda, mas havia algo ameaçador em seu tom. Quem é você? A voz de Pedro falhou, a adrenalina fazendo seu corpo tremular. Eu sou o que ela se tornou. O passado dela não foi enterrado, apenas adormecido. E agora está voltando com tudo. As palavras dela pairavam no ar, como um veneno se espalhando. O olhar de Dona Hilda se transformou entre o medo e a determinação. Pedro, não confie nela, não a escute. Mas era tarde demais. O sussurro da mulher pegou o neto desprevenido, fazendo cada palavra entrar como uma flecha em sua mente. Ela está mentindo. Você não sabe a verdade sobre o que aconteceu comigo, sobre o que eu realmente sou. A mulher continuou. Dona Hilda fez um pacto e eu sou preço a ser pago. Um calafrio percorreu a espinha de Pedro. O que isso significava?
O que foi que Dona Hilda sacrificou? Ele olhou de um para outro, tentando juntar as peças da quebrada verdade. As sombras dançavam cada vez mais rápido ao seu redor, como se o próprio ambiente estivesse sendo consumido por essa revelação. Ela me manteve viva todos esses anos, disse a mulher, dando um passo à frente. Mas agora é a sua vez de decidir, ele ou ela, o bem ou o mal. Os segredos que sua avó escondeu não são apenas dela, agora são seus também. Pedro sentiu o peso dessas palavras desmoronar sobre ele, uma avalanche de choque e dor. Ele se voltou para Dona Hilda, esperando encontrar uma explicação, uma pista de onde havia se perdido. Mas a avó dele agora parecia uma sombra distante, lutando contra algo que era muito maior. A figura da mulher avançou mais uma vez, o poder emanando dela quase palpável. Você sabe o que precisa fazer, Pedro. A escuridão está cheia de promessas. Sua voz era sedutora, um convite para algo que o angustiante medo só fazia parecer mais tentador. Pedro se viu encurralado em um jogo opressivo, onde cada escolha teria seu preço. E tudo o que ele pensava que sabia estava virando poeira nas brisas da confusão. Ele olhou para o espelho quebrado, seus estilhaços refletindo as vidas que estavam em jogo. E enquanto Thunder rugia lá fora, ele percebeu que não estava apenas enfrentando sua avó ou um velho amigo. As forças que desafiavam a própria sanidade. Precisamos sair daqui, gritou Pedro, mas a mulher sorria, encantadora e mortífera. Você não pode escapar do que está destinado a acontecer. Que comece o jogo. E enquanto a tempestade rugia freneticamente, Pedro se viu às portas de um abismo, com a verdade mais obscura do que jamais poderia imaginar, esperando para devorá-lo. O que ele realmente faria? A resposta se escondia entre as sombras, prestes a emergir. Pedro ficou paralisado, a respiração presa no peito. A nova figura à sua frente, agora poderosa e ameaçadora, tinha um sorriso que gelava a espinha. A tempestade rugia lá fora, mas a verdadeira tormenta estava dentro daquela casa. Pedro, escute. A voz de Dona Hilda estava distorcida, como se tentasse atravessar uma barreira invisível. Mas a mulher mais jovem, a verdadeira natureza de Dona Hilda se revelando, falou com um tom sedutor. Você tem tantas perguntas, mas mal sabe que as respostas estão em suas veias. Você é parte disso. O corpo de Pedro tremia. O mundo ao redor girava, enquanto ele tentava entender. O que você quer dizer? O que eu tenho a ver com tudo isso? Ele sentia o medo crescer, como uma bola densa em sua garganta. Pedro, interveio Dona Hilda. Não a escute, ela vai brincar com sua mente. O que eu fiz foi por amor, e o que eu sacrifiquei todos esses anos. O olhar de Lucas, uma sombra do que costumava ser, estava fixo em Pedro. Você precisa entender, cara. Ela fez um pacto com forças que nem podemos imaginar. E eu sou parte disso agora. Você precisa escolher. A voz dele estava cheia de uma urgência que Pedro nunca tinha escutado antes. O amigo parecia ferido, mas a luz do desespero nos olhos dele refletia algo profundo. Eu sou a verdadeira essência de Dona Hilda, a figura mais jovem disse.
com um olhar que penetrava na alma. E você, Pedro, é a chave para romper este ciclo, para manter o que ela guardou oculto, ou, quem sabe, para libertar não só a sua avó, mas a mim também. A sala girava, e o que deveria ser lógico agora fazia menos sentido. Pedro olhou para a mulher e depois para Lucas, o coração martelando no peito. Libertar você? De quê? As palavras saíram como um sussurro, uma pergunta que não estava pronta para ouvir. De um passado que não posso esquecer, de um destino que não posso fugir. A voz da mulher estava cheia de dor. Então, de repente, tudo desmoronou. Os pedaços do espelho quebrado começaram a brilhar, um brilho ofuscante que os forçou a fechar os olhos. E então, um grito ecoou pela casa, uma mistura de dor e raiva. Pedro abriu os olhos, confuso. A figura da mulher agora estava no chão, se contorcendo. O que estava acontecendo? Você não pode me parar, eu sou livre. Nesse instante, a sala foi preenchida com uma luz intensa, e em meio a tudo isso, uma verdade chocante emergiu. Pedro viu visões, fragmentos de memórias. Não eram apenas memórias de Dona Hilda, mas dele próprio. Ele viu sua infância, as férias com a avó, e então um flash das sombras que ele nunca quis lembrar. Uma noite em que Lucas piscou, aceitando um acordo silencioso, um pacto que mudaria suas vidas. Você, Pedro, você sabia, você fez isso comigo. O olhar de Lucas estava cheio de traição e dor. Em um instante, Pedro percebeu que não era apenas um neto lutando por uma avó desaparecida, mas um jovem envolvido em algo muito maior. Mas por quê? O grito dele ressoou na casa, mas ninguém respondeu. A figura da mulher, agora contorcida, olhou para ele com belos olhos perturbados. Você está ligado a nós. Você não pode fugir do que você é. Pedro se sentiu desmoronar. Ele havia buscado respostas, mas agora a verdade era mais dolorosa do que a ignorância. O peso da escolha caiu sobre seus ombros. A amizade, a família, todos entrelaçados em uma história de segredos obscuros. Você não pode desistir de mim, Pedro. Lucas gritou, o desespero transbordando. Mas a mulher agora se erguia, uma sombra mais forte. Ele não pode escapar. A verdade está com você, Pedro. Quem você realmente é. O que você realmente deseja. Enquanto tudo ao redor começava a desmoronar como um castelo de cartas, Pedro se viu preso entre a luz e a escuridão, entre a verdade que poderia libertá-lo e a dor que prometia consumi-lo. O que ele realmente escolheria? E o que essa escolha significaria? As respostas estavam mais perto do que imaginava, mas a cada batida do coração, a incerteza o envolvia. O mistério se tornava mais profundo. E entre os ecos da tempestade, uma nova verdade aguardava para ser descoberta. Pedro se sentia preso, a tensão elétrica no ar quase palpável. A figura da mulher diante dele, agora uma representação distorcida da avó, pulsava com um poder sombrio. O olhar de Lucas estava carregado de dor. Era como se o tempo tivesse congelado. Tudo o que ele conhecia estava à beira do colapso. Pedro, não a escute. Isso não é a verdade. As palavras de Dona Hilda eram um grito perdido na tempestade interna que consumia a sala. Você precisa confiar em mim.
mas algo dizia que a situação era mais complexa do que parecia. A imagem da mulher mais jovem tinha mudado, sua essência sombria agora dominando o espaço. Eu sou a sua história, Pedro, disse a mulher, o sorriso sedutor transformando-se numa expressão intensa. Eu sou a razão do seu medo. Você nasceu para isso, estar aqui, diante de mim. Ela deu um passo à frente e a sala tremeu. Pedro queria correr, mas não conseguia. Por que essa presença o atraía e aterrorizava ao mesmo tempo? O que ela queria dele? Ele sentiu cada fibra de seu ser gritar, clamando por respostas. O que você quer de mim? Ele mal reconhecia sua própria voz agora. E então, como se o universo estivesse dançando no limite da loucura, um trovão estrondou e a janela atrás dele se estilhaçou, uma chuva de vidro cortando o silêncio. No mesmo instante, uma sombra emergiu do chão, uma forma indistinta que tomou forma. Pedro mal teve tempo de reagir antes que a sombra se manifestasse. Uma figura alta, bem conhecida, com um olhar vazio e faminto. Era seu pai, o homem que supostamente tinha desaparecido há anos, que deixara um vazio na vida de Pedro. Mas algo estava significativamente errado. O olhar dele não era o de um pai amoroso, mas o de um predador. Você não deveria ter vindo, meu filho, disse ele, a voz um eco distante e perturbador. O que Hilda esconde, você deve descobrir sozinho. O choque atravessou Pedro como um relâmpago. Você está vivo? As palavras saíram frias, como se ele estivesse perguntando a um fantasma. A pergunta ecoou. O que significava isso para tudo que ele acreditou até agora? A sombra do passado estava de volta. Uma realidade que ele nunca quis enfrentar. Eu voltei porque você me chamou. Você sempre esteve preso, assim como eu. E agora, juntos, devemos nos libertar. Cada palavra dele se desenrolava como uma maldição. Pedro olhou para Dona Hilda, que agora tremia. O que ela fez para você? Questionou, desesperado para entender. Ela não fez nada. O pacto dela te envolveu. O olhar de seu pai não era de compaixão. Era de um ser que carregava os fardos do passado. Dona Hilda teve suas razões, mas agora suas escolhas se tornam suas também. Pedro recuou, o pavor se instalando em seu cerne. A tempestade continuava, mas agora a sala estava cheia de sombras, figuras que dançavam ao redor dele. Ele não conseguia processar o que estava acontecendo. Lucas, agora um espectador atordoado, olhava entre os dois homens, como se pudesse explodir a qualquer momento. Tem que escolher, Pedro. A voz de Dona Hilda cortou o ar. Se você me deixar entrar, alguns segredos devem ser revelados. Segredos que mudam tudo. A luz piscou novamente. As paredes pareciam sussurrar. A casa vibrava com uma energia que ferveu no ar. Pedro sentiu seu mundo todo desmoronando. O que ele sabia sobre família, amizade e lealdade estava se desvanecendo como fumaça. Ele não sabia mais em quem confiar. O que está acontecendo? Gritou com a garganta apertada. E no pico da confusão,
Sua vida se tornava um quebra-cabeça grotesco. O seu pai, a mulher que era Dona Hilda, Lucas, todos peças de um jogo que ele nunca quis jogar. A liberdade não vem sem sacrifícios, insistiu a figura sombria do pai. A escolha não seria fácil, e mesmo assim, o tempo estava se esgotando. Pedro fechou os olhos, o coração disparado. O que ele realmente desejava? Uma luz se acendeu em sua mente. Ele precisava decidir, mas a verdade que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo. Entre a ameaça de um passado que o consumia e a esperança de um futuro incerto, ele se viu no limite de uma escolha que poderia definir sua vida para sempre. Ele respirou fundo, a resposta estava nas sombras. Pedro se sentiu preso, a tensão elétrica no ar, quase palpável. A figura da mulher diante dele, agora uma representação distorcida da avó, pulsava com um poder sombrio. O olhar de Lucas estava carregado de dor. Era como se o tempo tivesse congelado. Tudo o que ele conhecia estava à beira do colapso. Pedro, não a escute. Isso não é a verdade. As palavras de Dona Hilda soaram como um grito perdido na tempestade interna que consumia a sala. Você precisa confiar em mim. Mas algo dizia que a situação era mais complexa do que parecia. A imagem da mulher mais jovem tinha mudado, sua essência sombria agora dominando o espaço. Eu sou a sua história, Pedro, disse a mulher, o sorriso sedutor transformando-se em uma expressão intensa. Eu sou a razão do seu medo. Você nasceu para isso, para estar aqui diante de mim. Ela deu um passo à frente e a sala tremeu. Pedro queria correr, mas não conseguia. Porque essa presença o atraía e aterrorizava ao mesmo tempo. O que ela queria dele? Ele sentiu cada fibra de seu ser gritar, clamando por respostas. O que você quer de mim? Ele mal reconhecia sua própria voz agora. E então, como se o universo estivesse dançando no limite da loucura, um trovão estrondou e a janela atrás dele se estilhaçou, uma chuva de vidro cortando o silêncio. No mesmo instante, uma sombra emergiu do chão, uma forma indistinta que tomou forma. Pedro mal teve tempo de reagir antes que a sombra se manifestasse. Uma figura alta, bem conhecida, com um olhar vazio e faminto. Era seu pai, o homem que supostamente tinha desaparecido há anos, que deixara um vazio na vida de Pedro. Mas algo estava significativamente errado. O olhar dele não era o de um pai amoroso, mas o de um predador. Você não deveria ter vindo, meu filho, disse ele, a voz um eco distante e perturbador. O que Hilda esconde, você deve descobrir sozinho. O choque atravessou Pedro como um relâmpago. Você está vivo? As palavras saíram frias, como se ele estivesse perguntando a um fantasma. A pergunta ecoou. O que significava isso para tudo que ele acreditou até agora? A sombra do passado estava de volta, uma realidade que ele nunca quis enfrentar. Eu voltei porque você me chamou. Você sempre esteve preso, assim como eu. E agora juntos devemos nos libertar. Cada palavra dele se desenrolava como uma maldição.
Pedro olhou para Dona Hilda, que agora tremia. "O que ela fez para você?" questionou, desesperado para entender. "Ela não fez nada. O pacto dela te envolveu." O olhar de seu pai não era de compaixão. Era de um ser que carregava os fardos do passado. Dona Hilda teve suas razões, mas agora suas escolhas se tornam suas também. Pedro recuou, o pavor se instalando em seu cerne. A tempestade continuava, mas agora a sala estava cheia de sombras, figuras que dançavam ao redor dele. Ele não conseguia processar o que estava acontecendo. Lucas, agora um espectador atordoado, olhava entre os dois homens, como se pudesse explodir a qualquer momento. "Você tem que escolher, Pedro." A voz de Dona Hilda cortou o ar. "Se você me deixar entrar, alguns segredos devem ser revelados. Segredos que mudam tudo." A luz piscou novamente. As paredes pareciam sussurrar. A casa vibrava com uma energia que ferveu no ar. Pedro sentiu seu mundo todo desmoronando. O que ele sabia sobre família, amizade e lealdade estava se desvanecendo como fumaça. Ele não sabia mais em quem confiar. "O que está acontecendo?" gritou com a garganta apertada. E no pico da confusão, sua vida se tornava um quebra-cabeça grotesco. O seu pai, a mulher que era Dona Hilda, Lucas, todos peças de um jogo que ele nunca quis jogar. "A liberdade não vem sem sacrifícios", insistiu a figura sombria do pai. A escolha não seria fácil, e mesmo assim, o tempo estava se esgotando. Num instante de desapego, enquanto a tempestade rugia ao redor, uma ideia se formou na mente de Pedro. O que se escondia por trás daquela revelação profunda sobre seu pai? Ele precisava saber. "A verdade", começou Pedro, a voz quase sussurrante. "Qual é a verdade?" E antes que pudesse formular mais uma palavra, o reflexo no espelho detrás do pai de Hilda começou a mudar, revelando uma cena do passado. Ele viu um evento lembrado em fragmentos, um ritual, pessoas cercando Dona Hilda, sua voz ecoando em um feitiço. E então a sombra do pai sendo sugada para longe dele. Pedro percebeu que o rosto que olhava de volta para ele no espelho não era apenas o seu, mas uma fusão de todos os seus medos. Você é o que ela teme. "O que você fez com nossa família, pai?" gritou ele, a revelação queimando como ácido em sua mente. O chão embaixo dos seus pés começou a tremer. O ar denso de segredos pesava sobre sua pele. O pai deu um passo à frente. A fúria aberta e a dor transformando-se em um riso que era mais uma raiva do que alegria. "Você não pode escapar disso, Pedro. O jogo apenas começou." E com um movimento brusco, ele estendeu a mão. A sala tremeu e, de repente, tudo ficou escuro. A conexão entre eles parecia ser rompida. A última visão que Pedro teve antes de o mundo ao seu redor se desvanecer foi a expressão de horror de Lucas, que agora estava jogado contra a parede, e a sombra de Dona Hilda, perdida em um mar de incertezas. E então tudo se apagou. O que aconteceria agora? As peças estavam no ar e Pedro se viu em uma espiral de incerteza.
preso entre mundos e verdades indescritíveis. A tempestade continuava lá fora, voraz e sem fim. O que ele realmente fazeria quando tudo voltasse a se revelar? O escuro envolveu Pedro como um manto pesado. Ele se sentia desorientado. O eco das últimas palavras de seu pai ainda reverberando em sua mente. A sala desapareceu em um vórtice de sombras e luzes. A tempestade rugindo do lado de fora, como se estivesse refletindo o turbilhão dentro dele. Ele tomou um fôlego profundo, tentando afastar a sensação de desespero que o consumia. E então tudo ficou silencioso. Assim que o som da tempestade se dissipou, Pedro se viu em um lugar diferente. O espaço envolto em uma névoa densa e fria. O ambiente era familiar, mas distorcido. Podia ver as paredes da casa, mas agora pareciam vazias. Virou, seu coração disparou. Ela estava ali, mas não era a mesma. Sua pele parecia translúcida, quase etérea, como se pudesse se desvanecer a qualquer momento. Você precisa me ouvir. Ouvir o quê? O que está acontecendo? Pedro respondeu, a tensão em sua voz evidente. Ele está mentindo, Pedro. Você precisa acreditar em mim. Seus olhos estavam cheios de emoção, mas era uma emoção misturada com algo mais profundo, mais sombrio. Antes que Pedro pudesse responder, um novo som ecoou ao fundo. Era uma risada baixa e resistente, como o estalar de um fogo distante. Ele olhou de relance para trás e viu a figura que antes era seu pai, agora se transformar em algo que ele não reconhecia. O corpo dele começou a se distorcer. Os traços familiares se tornaram grotescos, como se aspectos de sua própria essência estivessem se desprendendo, revelando uma criatura envolta em sombras. Não é você que está aqui, é o que você se tornou. A voz da mulher distorcida agora se unia à mancha escura em torno de seu pai. Esse ser, ou o que restou de seu pai, parecia alimentar-se de sua confusão, como se alegresse com sua dor. Dona Hilda fez um sacrifício, sim, mas não para proteger você. Para se proteger dela mesma. O que você está dizendo? A incredulidade se transformou em medo. As palavras mais dele, mais do que qualquer estrondo de trovão, pareciam ter poder. Dona Hilda, o que você realmente fez? Ela hesitou, o rosto uma máscara de desespero que Pedro nunca tinha visto antes. Pedro, você tem que entender, o sacrifício foi para manter essa entidade longe de você, mas agora está muito mais perto do que você imagina. Eu não sei como detê-lo. A realidade tremeu ao redor de Pedro, e de repente a figura distorcida do seu pai lançou-se para frente, olhos como brasas. Você não pode escapar de mim, Pedro. Há segredos que você precisa carregar, segredos que estão dentro de você. O que é você? É o que todos somos. Era como um soco no estômago. Ele sentiu seu coração acelerar e o pânico tomou conta. Eu não sou como você, gritou, mas a insegurança na sua voz era inegável. Ambos, Dona Hilda e a figura distorcida, começaram a murmurar, a combinação de suas vozes ecos de uma canção antiga e caótica. Cada palavra parecia provocar um eco em seu corpo, como se os afetos de sua história, seus sentimentos, suas experiências,
tudo o que tinha vivido estava prestes a ser revelado. E, de repente, Pedro viu visões em sua mente. Não era apenas o passado de Dona Hilda, mas o seu próprio. Ele viu o dia em que Lucas desapareceu. A amizade deles, todo o riso, a conexão, tudo sendo subitamente apagado. O que Pedro não sabia foi a verdade por trás do sumiço do amigo, um eco do pacto que seu pai fizera. Com um grito, ele percebeu. Lucas foi trazido para o jogo, assim como ele. Isso é um ciclo! Pedro gritou, quase como um desafio. Estamos presos por algo maior do que nós. Sim, você está certo. A entidade riu uma risada que gelou seus ossos. E você é a única esperança para quebrar isso. Mas você vai precisar escolher: preservar a verdade ou condenar todos ao seu redor. O tempo está se esgotando. Pedro até então não havia percebido. Uma aura escura se tornara visível. Uma realidade paralela onde tudo estava distorcido. E com essa revelação, ele compreendeu o que tinha que fazer. Afinal, a verdade sempre custaria um preço. Então, qual caminho ele escolheria? A resposta girava à sua volta, implacável como a tempestade que ainda rugia do lado de fora. Pedro se viu completamente atordoado. Sentia a tensão elétrica no ar, como se a realidade estivesse cambaleando à sua volta. A figura distorcida do seu pai, agora cercada de sombras, parecia um pesadelo vindo à vida. E ali estava Dona Hilda, com um olhar que misturava desespero e determinação, clamando por atenção. Escolha, Pedro! Precisamos de você! As palavras dela queimavam na mente dele. Mas uma dúvida crescente começava a corroer a esperança. A verdade está dentro de você. O eco do seu pai soava como um aviso e uma ameaça. Pedro sentiu como se seu coração quisesse sair pela boca. O que vocês me esconderam? De repente, uma onda de dor atravessou seu corpo. O chão parecia tremer e uma luz ofuscante surgiu, quase como um raio. Pedro fechou os olhos, mas a intensidade da luz era tão forte que ele não conseguiu evitar. Quando abriu, tudo parecia diferente. O ar estava carregado de um cheiro de fumaça e algo terroso. Ele não estava mais na casa, mas em um lugar que parecia uma caverna sombria. O eco de risadas distantes preenchendo o espaço. Ele se virou rápido, e ali, entre as sombras, estavam todas as pessoas que ele havia perdido. Lucas, sua avó e até mesmo estranhas figuras que ele poderia jurar serem os vizinhos da cidade. Mas todas estavam em um estado trêmulo, as expressões delas entre temor e resignação. "Pedro!" Lucas gritou, e a voz dele parecia desesperada. "Você não pode ignorar o que está acontecendo aqui." Pedro sentiu um aperto no peito. "O que vocês estão fazendo aqui? O que significa isso?" E então, a verdade começou a se desvelar de forma brutal. Um brilho fraco começou a envolver Lucas e a figura de Dona Hilda, até que se tornaram transparentes, revelando caminhões de sombras que se enredavam em torno deles. Uma voz profunda e ecoante emergiu como um trovão. "Vocês são todos peças neste jogo, um jogo de destino e sacrifício." A criatura distorcida do pai avançou, e cada passo parecia esmagar o ambiente. "Vocês não têm controle. Eu sou a redenção."
E vocês podem ser salvos. Mas as palavras dela estavam se tornando uma espécie de mantra. Pedro, confuso, olhou para sua avó. O que você fez, Hilda? O que você escondeu de mim? A avó hesitou, e o olhar dela estava mais triste do que jamais tinha visto. Foi necessário, Pedro. O pacto nos uniu por uma razão. A única forma de nos protegermos era sacrificar aqueles que amamos. E essa escolha foi feita por todos nós. Todos nós? Pedro replicou, horrorizado. Um frio percorreu sua espinha. A verdade que ele nunca quis ver começou a tomar forma. Então, no clímax de suas revelações, algo inesperado aconteceu. Uma figura encapuzada apareceu no fundo da caverna, emanando uma presença imponente. Era uma mulher, e seu olhar era penetrante, como se soubesse de tudo. Quando ela falou, sua voz era suave, mas cada palavra reverberava como um rugido. Chegou a hora de revelar quem realmente são. E o que fizeram com você, Pedro? A figura levantou a mão, e o ambiente ao redor deles começou a girar. Você não tem ideia do poder que reside em seu sangue. Pedro ficou paralisado, percebendo que todos os olhares estavam voltados para ele, como se a caverna estivesse esperando sua resposta. O novo ator na cena tinha o poder de mudar tudo, e Pedro se deu conta de que nenhuma das escolhas anteriores parecia mais significar algo. Você pode anular o pacto, a mulher disse, marcando cada sílaba com ênfase. Mas para tanto, você terá que fazer o sacrifício mais difícil. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, e Pedro podia sentir os olhos de todos pressionando-o. A expectativa era sufocante. Que sacrifício! A palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro. Você terá que abrir mão do que mais ama. Escolher entre seus amigos, sua avó e talvez até mesmo o que você sempre acreditou ser o seu lar. Essa é a única forma de quebrar o ciclo. Pedro sentiu gelo no coração. O peso do que ela disse quase o derrubou. Olhou para Lucas, a avó, cada rosto ao seu redor misturando-se com suas memórias, e a ideia de sacrificar um deles o fez querer gritar. Mas não havia tempo. E numa fração de segundo que pareceu uma eternidade, Pedro percebeu que essa figura enigmática tinha a chave para tudo. A verdade estava a poucos passos de se revelar, e ele estava prestes a tomar uma decisão. O eco da tempestade ainda ressoava, mas a mudança já estava em andamento. No último momento, a mulher estendeu a mão em sua direção. A escolha é sua, Pedro. O amanhã depende de qual caminho você trilhará agora. Ele precisava decidir. O que custaria a verdade? E com isso, quais segredos seriam desenterrados? A que realmente estava disposto a sacrificar? O que aconteceria se ele não fizesse nada? As respostas estavam em frente dele, mas o peso delas poderia arruinar tudo o que havia construído até agora. E assim, ele se viu à beira de uma decisão que poderia mudar tudo para sempre. Pedro hesitou, o olhar fixo na mulher encapuzada que dizia ter todas as respostas. O peso de suas palavras o esmagava. Sacrificar alguém que amava? Isso era impensável. O tempo parecia estagnar. Sentiu um nó na garganta enquanto a tensão no ar se tornava palpável. Eu não posso decidir isso.
Não posso fazer isso. Ele sentiu as palmas das mãos suarem, o coração martelando, como se quisesse sair pela boca. Dona Hilda se aproximou, sua figura agora quase etérea, como se a luz à sua volta estivesse sendo drenada. Pedro, você deve confiar em mim. E que eu fiz foi para te proteger. O sacrifício foi meu, não seu. Você apenas precisa escolher como quer que tudo isso termine. A urgência na voz dela era evidente, mas a expressão em seu rosto contava outra história, uma que Pedro estava começando a entender. A figura distorcida de seu pai se contorceu. A risada dele ecoava pelas paredes da caverna. Você se pensa livre, meu filho? A liberdade tem um preço. E você tem escolhas, mas não escolha de verdade. Todas as rotas levam ao mesmo lugar. Ele avançou, sua voz se erguendo como um trovão, fazendo as paredes vibrarem. Então, inesperadamente, um grito cortou o ar. Era Lucas. Pedro, saia daí! Ele estava se contorcendo, a expressão de pânico em seu rosto. Ela não é quem você pensa que é. A cena se tornou frenética. As visões distorcidas dos rostos de todos à sua volta se desvaneceram, como se o mundo estivesse desmoronando. E dentro de si, Pedro começou a sentir algo emergir. Não, não acredito em você, ele gritou, o desespero crescendo como um incêndio. Mas ao olhar para Dona Hilda, algo mudou. A verdade começou a ficar clara em sua mente, como se todo o enigma se montasse à sua frente. O passado e o presente se entrelaçavam, revelando um padrão que não via antes. E, de repente, tudo fez sentido. A história não é sua, Pedro. Você não faz parte dela. A figura sombria, agora mais clara, atacou com uma voz cortante. Você é um mero espectador, um peão no meu jogo. E foi nesse momento que uma nova compreensão explodiu dentro dele, e algo começou a se manifestar. Ele não estava apenas diante de um dilema. Estava sendo manipulado por forças além de sua compreensão. Antes que ele pudesse processar, a luz começou a emanar de seu corpo. Um brilho intenso que iluminou a caverna, ofuscando as sombras que antes o cercavam. Pedro sentiu-se forte, mais do que jamais estivera. Chega! Ele gritou, a voz ecoando como um rugido. Eu não irei deixar você controlar minha vida. A energia o consumia, quente e pulsante, como uma onda de lava. Numa fração de segundo, uma explosão de luz se rompeu. O corpo de Pedro flutuou, e imagens começaram a dançar diante de seus olhos. Ele viu memórias, mas não eram só suas. Eram fragmentos de Dona Hilda, de Lucas e até de seu pai, cada um revelando a verdade oculta, a traição e as mentiras que se espalharam pelo tempo. Não! O que você fez? A mulher encapuzada gritou, e a risada de seu pai ecoou como um grito de dor. A verdade estava se desenterrando e as peças do quebra-cabeça começavam a se alinhar. Então o inesperado aconteceu. Lucas, em meio ao caos, avançou, e com a energia liberada por Pedro, um novo poder surgiu dentro dele também. Pedro, juntos! Vamos lutar! E nesse instante, a verdade se desdobrou violentamente. Lucas não era o amigo que ele conhecia. Ele era parte desse ciclo sombrio,
alguém que também havia feito um pacto, um traidor em seu próprio direito. Os olhos de Pedro se alargaram em choque. Ele mal tinha palavras para formar. Você sabia? Você me enganou! O solo tremia sob seus pés, as paredes da caverna começando a ruir. O que ele pensava saber estava se desmoronando. Era para proteger você. Lucas se defendeu, mas sua voz tremia. Era a defesa de alguém perdido, alguém que não podia ser salvado. Você não entende. Estamos todos presos. A energia que emanava de Pedro se intensificou, mas a desilusão, a traição, doía mais do que qualquer ferida física. Ele percebia que, ao se aproximar da verdade, estava também afastando aqueles que amava. O que isso significava realmente? A tempestade rugia dentro dele, e no centro de tudo ele tinha que decidir: seguir o caminho da verdade, mesmo que isso significasse perder tudo. Não vamos deixar isso acontecer, Pedro gritou, mas a voz da mulher encapuzada surgiu com uma determinação gelada. Se você escolher a verdade, todos vocês pagarão um preço inominável. E com isso, a realidade começou a girar, mudando dramaticamente a narrativa. Pedro, ele tinha que tomar uma decisão, e essa decisão poderia mudar tudo. O que era realmente se tornara? O que era a verdade que tanto temia? E enquanto o espaço ao seu redor se tornava um turbilhão de luz e sombras, a única coisa que ele sabia era que o ciclo estava prestes a se repetir, ou finalmente quebrar. Pedro sentiu a pressão aumentar. As vozes ecoavam ao seu redor, cada palavra pesando como um tijolo em seu peito. Ele olhou para Dona Hilda, que pareceu esmaecer, e seu pai. Agora, uma sombra grotesca de quem deveria ser. A verdade o cercava e o tempo estava se esgotando. As paredes da caverna tremeram, como se o mundo estivesse prestes a ruir. Você pode quebrar o ciclo, gritou. A mulher encapuzada, sua forma desvanecendo no ar enquanto falava. Mas o preço a pagar pode ser tudo que você ama. Lucas, ferido, olhava com desespero. Pedro, não se deixe levar. Lute contra isso. A voz dele soou como um apelo desesperado, um grito à beira do abismo. Escolha, Pedro. A tensão no ar era palpável. O coração dele disparava, enquanto cada um dos rostos que amava se tornava mais pronunciado, cada expressão marcando o seu ser. Ele teve uma ideia. Uma chama de esperança encheu seu peito. Não, eu não vou sacrificar ninguém. Ele não podia permitir que isso acontecesse. A energia dentro dele explodiu. Uma luz intensa começou a brilhar ao seu redor, afastando as sombras. Chega desse jogo. Ele sentiu o poder brotar, energizando. Suas veias. Eu não sou uma peça. Eu sou o mestre da minha própria história. As sombras começaram a se contorcer. O semblante de seu pai se torcia de dor, enquanto a mulher encapuzada desaparecia sob a força de sua determinação. As paredes da caverna estremeceram, e então um grande clarão de luz os envolveu. Quando a luz se dissipou, Pedro se viu de volta em sua casa. Tudo parecia como antes, mas havia uma mudança no ar. Dona Hilda estava ali, sua forma firme e clara. Uma expressão de alívio iluminava seu rosto. Lucas também, mas havia algo diferente. Ele parecia mais forte,
como se tivesse se libertado de um fardo. Você fez isso, Pedro. A voz de Dona Hilda estava cheia de emoção. Quebrou o ciclo. Pedro sussurrou, o peso da incerteza ainda o consumindo. Não se preocupe com ele. Você escolheu seguir seu caminho e com isso libertou a todos nós, respondeu Dona Hilda, a luz refletindo em seu rosto. Pedro processou as palavras dela. A luta estava longe de terminar, mas a vitória era real. E ali, em meio a tudo que enfrentaram, Pedro percebeu que o passado poderia ser deixado para trás, mas as lições sempre ficariam. Renovada. Ao começarem a caminhar juntos, o mundo se transformou em um desenhar de cores. As sombras ainda existiam, mas não tinham mais o mesmo poder. O futuro agora se abrira para eles, e havia espaço para um recomeço. E ao cruzar a porta da casa, Pedro sentiu um impulso dentro de si. Ele olhou para trás e sorriu. O que será de nós agora? Questionou, mas com uma sensação de leveza. Isso, meu querido, é um mistério que nós vamos descobrir juntos, Dona Hilda respondeu, entrelaçando os dedos com os de Pedro e Lucas. O próprio ar estava carregado de possibilidades e o desejo de descobrir o verdadeiro significado da liberdade e do amor. E enquanto seguiam, a tempestade que outrora assolava suas vidas finalmente começou a se dissipar. Mas em meio ao renascimento, uma nova dúvida pairava no ar. Eles realmente escaparam do passado ou apenas o adiaram? E aí, querido leitor, o que você acha que vem a seguir? Que revelações nos aguardam na próxima jornada? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho, porque somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. A história continua e você não vai querer ficar de fora.